Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Por um tempo, o YouTube não era a principal fonte de vídeos do mundo. Era bem comum alguns sites aqui no Brasil, como o Charges e o Mundo Canibal para animações. Mas com a popularização do YouTube nos anos recentes, ficava cada vez mais difícil ter um site de vídeos bem popular, já que o YouTube estava tão próximo na palma da sua mão com o advento dos smartphones, mas um site específico que definiu uma era, no ano passado simplesmente foi tirado do ar. Hoje nós vamos falar do fim de uma era. Hoje vamos falar do fim do site LiveLeak. Talvez você que seja mais velho deva se lembrar de alguns daqueles sites de vídeos que foram feitos para chocar ou trazer algo de diferente. Simplesmente foram de base, como o Run the Gauntlet e vídeos gore bem famosos aqui na internet, já que houve um certo desenvolvimento de maturidade das pessoas dentro da internet. E acabaram tirando esse tipo de conteúdo do ar, já que não tem mais espaço para isso, não é mesmo? Um dos grandes exemplos disso foi o site LiveLeak, que encerrou suas atividades no ano passado. Muitos devem se lembrar do LiveLeak como aquele site que postavam vídeos extremamente violentos e que foram banidos do YouTube e do Facebook. Mas o que era o LiveLeak? Basicamente, era um site de conteúdo chocante, feito 100% para ofender. Coisas bem nojentas mesmo, para chocar até mesmo as pessoas que acessam. Eram bem populares nos anos 2000. Uma das coisas mais horríveis que tinham nessa trend era postar fotos e vídeos de ato de violência extrema, ou seja, o famoso gore. Afinal, cientificamente falando, as pessoas tendem a prestar mais atenção para cenas de atos que trazem nojo. Esses sites em si se beneficiavam justamente disso. Alguns até faziam piadas bem felizes sobre o quão frágil é a vida humana. Isso basicamente começou a ser explorado lá em 1996. Para quem não sabe, lá no ano que eu nasci, em 1995, nos Estados Unidos surgiu uma lei chamada Lei das Telecomunicações de 1996, que se referia à crescente da popularidade da pornografia. Alguns disseram que aquilo foi a primeira vez que tentaram fazer uma regulamentação na internet e que isso ia basicamente falhar uma hora ou outra. Até mesmo veio conversas falando que aquela lei era contra a Constituição americana, então um engenheiro da computação chamado de Soylent decidiu fazer um protesto contra essa lei. E como? Simples. Ele fez um site que guardava, indexava e postava imagens que causavam o maior medo, terror e nojo das pessoas. O nome do site era Rotten.com. Lá tinha de tudo, pessoas tirando sua própria vida, acidentes de carro, eram coisas assim. E sim, esse site hoje está fora do ar, graças a Deus. Nem adianta você pesquisar. Até mesmo tiveram várias batalhas no meio jurídico e tudo mais. O pior foi em 1997, após a morte da princesa Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris. As pessoas estavam malucas procurando por uma foto do acidente e acharam naquele site uma foto que era literalmente photoshopada e decidiram publicar de qualquer jeito. E adivinha o que aconteceu? Teve até jornal falando daquela foto, pensando que era a foto da princesa Diana naquela época. Coisa que a própria família real teve que virar público e negar que aquela foto era da princesa Diana. Aquele site era extremamente popular. Teve um pico até mesmo de 200 mil visitas todos os dias. Chegou ao ponto de criarem uma lei que censura esse tipo de conteúdo para crianças. Outros sites foram criados para protestar contra essa lei. Teve tanta controvérsia que esses sites chegaram a ser bloqueados até mesmo por provedores de internet no mundo inteiro 2 vezes. E até mesmo foram alvos de processo na corte americana para tirar várias seções desses sites, onde chegaram até botar no lugar uma mensagem antagonizando o governo dos Estados Unidos naquela época. Foi assim até mais ou menos 2005, o que marcou o início do fim daquele site. Eles falavam que tinham tudo aquilo no site com um propósito educacional, ou seja, é o equivalente de hoje uma pessoa virar e falar na sua cara que assiste um belo de um rentão pela história. Era bem difícil deles se defenderem, já que aquele site era uma gigantesca fonte de fake news e foi diminuindo cada vez mais o ciclo de postagem até 2012, que foi quando o site parou completamente, e em 2017 ele saiu do ar por problemas de hardware e nunca mais voltou. Alguns desses sites também vieram e se foram desse mesmo nicho e acabaram com o mesmo destino, sempre perdendo a popularidade e com várias disputas judiciais. Eles acabavam sendo desligados à força. Mas um site em 2006 chamado Ogrish saiu do ar, mas sobreviveu de uma certa forma. Eles fizeram um massivo rebranding e quem tentava acessar ele era redirecionado para um novo site, um site chamado de LiveLeak. Mas para tirar aquela imagem que tinha de discurso de ódio, eles até mesmo mudaram seu bordão para "Descubra a realidade", como se fosse levar a transparência do seu discurso aos limites, mas mesmo assim lá tinha muitas controvérsias. Alguns meses antes do seu lançamento, eles receberam muita atenção por vazar a filmagem de um celular da
pena de execução do Saddam Hussein. Esse site se diferenciava por vários motivos, mas o mais popular era que aquele site você podia subir vídeos. Só para vocês terem uma vaga ideia, eles não tinham time de moderação na época. Precisava nem sequer uma especificação certa. Basta você subir um vídeo e ponto. Eles tinham isso apenas para uma espécie de segurança jurídica, já que podia dar desculpa que o responsável não era eles, mas sim quem subia os vídeos pro site. Se nem os donos moderavam aquele site, quem dirá nós, meros espectadores? Chegou ao ponto tão inacreditável que o secretário da Casa Branca declarou que o LiveLeak era o melhor site para acompanhar os soldados americanos ativos em missões. E com isso, o site explodiu de forma gigantesca, dando até mesmo a entender que eles eram melhores até que seus competidores diretos. Já em 2014, um dos terroristas do Estado Islâmico se filmou com um jornalista americano feito de refém e subiu para todos os sites de vídeos possíveis, inclusive o YouTube, o Facebook e o LiveLeak. Com a pressão da mídia do governo americano, logo o LiveLeak cedeu e baniu todas as contas dos terroristas e criou políticas para barrar conteúdo de terrorismo, condenando desde pessoas curiosas até mesmo adoradores e pessoas que publicavam só para chamar a atenção do público. Teve outros casos de terrorismos e vídeos pesadíssimos que foram vindo para os sites de vídeos, e com o advento dos algoritmos de reconhecimento de rastros digitais, tanto do Facebook quanto do YouTube, esses conteúdos saíram do ar num piscar de olhos. O Reddit mesmo chegou a banir subreddits inteiros. Já o LiveLeak seguiu a onda e tirou os vídeos do ar, já que eles ainda estavam com aquela fama de terem aceito o vídeo dos terroristas do Estado Islâmico, mas eles fizeram rápido uma justificativa e publicaram falando o porquê de não hospedar mais aqueles tipos de vídeo. E sim, isso já era sinais do fim, já que a administração do LiveLeak mostrava que não tinha mais intenção de hospedar esses vídeos. Em junho de 2020, a opção de login foi totalmente desabilitada, ou seja, indiretamente era impossível criar mais conteúdos daquele site. Já em maio de 2021, o site foi fechado permanentemente, e hoje o site redireciona para um novo domínio, e com o fim do LiveLeak foi literalmente o fim de uma era, e o que deixa mais claro lendo a justificativa do porquê o LiveLeak ter fechado e estar redirecionando para esse novo site. O site Itemfix simplesmente fala o que tem de novo lá e simplesmente se tornou uma cópia do YouTube, até mesmo nas regras, já que condena todo o conteúdo inicial que tornou o LiveLeak tão famoso. Mas é claro que não faz sentido algum esse site estar no ar, porque se temos o YouTube já há tantos anos, tão facilmente aqui, por que devemos nos preocupar em usar um site assim desconhecido? Não faz o menor sentido. Mas por que dele ter fechado? Ninguém sabe ao certo o que tem motivado. Algumas teorias dizem que foi por pressão tanto governamental quanto de pressão do público mesmo. Mas praticamente, ao meu ver, não se tornou mais viável manter o site de pé, já que manter servidores e tudo mais online custa muito caro e a margem de lucro desses sites devia ter sido muito baixa para manter eles de pé. Sem falar de alguns provedores de internet mais famosos do mundo se recusarem a liberar o tráfego para aquele site. Um dos cofundadores até falou em entrevista que era por causa desse novo projeto e pá, mas não creio que seja verdade, já que eles por anos tiveram a fama de deixar no ar um vídeo de terroristas. Mas os tempos mudaram, não existe mais pessoas taradas por conteúdos assim. A internet amadureceu, não tem mais espaço para isso e não faz sentido nenhum continuar com isso no ar. Pode ser que esse site em si volte, pode até ser, mas acho bem difícil, já que o interesse para esse tipo de conteúdo é mínimo. E não, eu não quero saber caso esse site voltar ao ar e nem nada do tipo. O tempo disso daí já passou. Eu tô de boas nessa parada aí. Eu prefiro continuar jogando meus jogos numa boa, conversar com meus amigos e fazer meus vídeos. Por base é isso. Mas enfim, eu sou o Rick e só quero compartilhar minha opinião com vocês. E se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, não é mesmo? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Custa absolutamente nada e você nos ajuda demais, véi. E como sempre, o link do nosso servidor do Discord tá aí na descrição. Ah, e quem tá se perguntando, os vídeos aqui saem toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim ou quer acrescentar alguma coisa ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo e falou-se.